Então agora conversar, né, como o chefe Mário César Bernardes já anunciou, voltar a conversar agora com a ginecologista Andréa Larissa, o sexólogo André Memória. Hoje o nosso papo de quinta é sobre prazer sexual. Você, telespectador, telespectadora, pediu pra gente voltar com esse tema, então cá estamos, né, atendendo a essa solicitação. Vamos soltar mais uma tela aí, uma pergunta, uma dúvida. Vamos fazer aqui, ó. Seguinte, gostaria de saber, a nossa telespectadora perguntou o seguinte, se o jato urinário na hora do sexo é normal. Olha, a gente tem que entender que os órgãos pélvicos, eles são sustentados por músculos e ligamentos, né? Então, pequenos escapes, se tiver muito relaxamento pode ter, mas a perda em jato não é normal. Então, é bom fazer uma avaliação médica, porque naturalmente os órgãos pélvicos e a bexiga é uma dele, com a uretra, por onde sai a urina, ela tem uma sustentação, ela tem uma firmeza. Então ter jatos, ter essas perdas durante a atividade sexual não é normal. Então é bom também buscar ajuda, né, André? Sim, de um especialista, sim. Tudo isso. A gente sempre está falando por aqui. Sim. Qualquer coisa que te deixe na dúvida, participa aqui do MD, é claro, mas buscar a ajuda de um especialista é fundamental, né? Não anula a busca por um profissional capacitado, né, André? Com certeza. Perfeito. Tem uma dúvida aqui que eu achei muito interessante de uma telespectadora que diz que é casada há 5 anos. Ela diz que tem início de depressão e aí nos últimos tempos, ela até citou nos últimos dias, ela não tem desejo sexual. O que é que deve ser feito nesse caso, André? É importante entender que a depressão realmente faz com que seu desejo, sua vontade sexual, libido, caia mesmo. Às vezes para zero, ou seja, você nem pensa e obviamente as respostas corporais não acontecem. Então, essa pessoa está sob cuidado de alguém, de um médico, psiquiatra, de um psicólogo. A primeira pergunta é, se não tiver, tem que ir atrás. Por quê? Se ela sente que está com depressão e não tem o diagnóstico, não tem os cuidados, como é que a vida sexual vai voltar? Não tem como, né? Vai acontecer que ela vai viver cada vez mais tempo sem esse desejo. Então, buscar ajuda é fundamental e entender que vários transtornos mentais, vários medicamentos, né, que cuidam desses transtornos interferem na vida sexual. Perfeito. Olha só, mais uma pergunta aqui da Rafaela, de Bahia. Ela disse que teve bebezinho há mais ou menos uns 3 meses, vai fazer 3 meses, né? Então, parabéns aí pelo bebê. Ela disse que não está sentindo muita vontade de ter relação com o esposo. Quer saber se é normal, doutora? Olha, a gente precisa entender primeiro a realidade de uma mulher que tem um bebê pequeno. A rotina dela mudou, então não é só a parte física. Então, um novo contexto com a atenção de uma criança, essa atenção ela é compartilhada com o esposo. Então, para que ela tenha tempo, ela tem tido tempo para ela se cuidar, o autocuidado. E também a gente tem que entender a parte fisiológica. Se ela estiver amamentando, produz um hormônio que é a prolactina. E a natureza é sábia, se ela precisa nutrir alguém, então ele vai fazer com que reduza um pouco. Mas é um contexto que a gente pode cuidar e tratar. E ela ter, sim, prazer sexual nessa fase, sim. Perfeito. E muitas mulheres, né, os homens também, têm muita pressa, né, de Sim, voltar sim. àquela rotina que era completamente diferente antes do bebezinho nascer, né, André? A pessoa não consegue nem tomar banho. Vai pensar... Eu vejo mulheres assim, celebrando, nossa, hoje eu lavei meu cabelo, exatamente. né? Depois que aconteceu com você. É verdade. Eu lembro muito, meus filhos, com meu filho pequeno especificamente, eu comemorei ao Pão de Açúcar fazer uma compra. Olha só! Nossa, que bom. E assim, como eu moro perto, eu fui caminhando. Eu disse, eu quero ir caminhando. Era aquele tempo que eu tinha para poder respirar, parar. Então, são atributos. Agora é o seguinte... como o Bruno falou, a gente fica esperando voltar àquela realidade. A gente não volta, a gente tem que aprender a construir essa nova realidade e ser feliz. Muito bem. Você queria completar alguma coisa, é isso. André? É É isso. isso. Tá contemplada, então, a nossa telespectadora. Vamos soltar mais uma tela aí? Vamos ver o que é que tem mais de realidade, experiência compartilhada com a gente. A nossa telespectadora disse que é casada há 8 anos e ela não tem nenhuma vontade de fazer relação sexual com o esposo. E aí ela diz que ele cobra carinho, atenção, sente que está deixando a desejar. O que é que ela faz para melhorar isso? Ela pergunta. E aí? Eita.
tem que buscar ajuda, né? Não tem outro caminho nesse caso, assim. Porque ela tem que entender, será se ela quer estar com essa pessoa ainda? Será se ela tem desejo sexual para essa pessoa ainda? Por que essa relação não tem mais esse fogo, né? Por que ela não sente mais isso? Eu estou deixando perguntas aqui porque eu não tenho resposta exatamente para ela. Sim. Né? E muitas pessoas podem ter a mesma situação, viver a mesma coisa, né? Então, se você tiver que investigar isso, se você conseguir ir num profissional e observar cada ponto que faz você não ter desejo, não querer ter vida sexual ativa com esse parceiro, aí sim você pode começar a entender o que está acontecendo. Sem esses porquês, essas respostas, não tem muito o que fazer. É importante buscar um especialista, sim. Sim. E também outra coisa importante dizer sobre a fisiologia da resposta sexual. A gente aprendeu bem antigamente que o Master Johnson, que era aquele modelo retilíneo, né, rápido. E aí a gente aprendeu com o Rosemarie Basson, em 2000, mais recente, que as mulheres que têm relacionamentos estáveis, duradouros, elas normalmente podem ter um desejo responsivo. O que é isso? A gente não está desejando ter aquele momento, mas a gente responde. Então, essa interação, esse diálogo, e entender, isso é normal, isso é comum. Eu gosto de dizer, como outro dia aqui falei, eu digo, gente, a BMW tem uma chave e ela liga rápido. Então, essa interação, esse diálogo, nem sempre é uma patologia. E outra coisa, a gente tem que afastar desejo sexual de amor. Não quer dizer que ela não está mais amando, né? E pode ser só uma coisa pontual. E algumas vezes a falta de entendimento que a gente tem o desejo responsivo. E sem desculpas de TPM e dor de cabeça. Gente, a gente resolve também, a gente libera dor, relaxa após a atividade sexual. Não é para fugir por isso. Então, um bom diálogo com esse companheiro é importante. Muito bem. Tem mais uma tela aí, só pra gente encerrar o nosso papo de quinta de hoje? Tem sim. Olha aí uma outra situação, né? A gente viu aí uma telespectadora casada há 8 anos e olha uma situação inversa nesse caso aí. Ela disse que é casada há quase 10 anos. Na hora do prazer, ela tenta dar carinho, mas o esposo não gosta. Ela já falou pra ele que ama receber carinho, mas ele não responde. Foge do assunto. O que é que tem que fazer com essa situação? Você viu que é o oposto, André? Na anterior, o esposo cobra carinho e atenção. Nesse caso aí, é a esposa que está sentindo essa falta. Vai mais uma vez para o diálogo, né? Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E aí é triste porque muitos homens não buscam ajuda. E nesse caso, claramente, é o homem, né, que precisa buscar ajuda diretamente. E aí uma dica, né? Se o homem não quer ir, tente propor a terapia de casal, porque pode ajudar muito e ele se sente mais confortável de ir com a parceira. Boa. Já que sozinho ele não consegue ir. Porque tem vários tabus, eu tenho que ser viril, eu tenho que ser potente, Todos esses pensamentos vêm na cabeça do homem, muitas vezes eles afetam também o casal. E essa questão da virilidade afeta também o desempenho sexual, com né? certeza, Porque a com mulher certeza. também, muitas, né? Não vou generalizar, mas muitas mulheres precisam desse toque, desse carinho, sim. né? E quando não existe, isso influencia na relação do casal. É até doido falar isso, mas muita gente não sabe fazer sexo. Sexo não é só penetração. Tem uma série de coisas que envolvem o sexo antes, durante e depois, que dizem que o sexo é saudável. Penetração é só uma parte do processo. Muito bem. Pessoal, obrigada, viu, pela participação de vocês. Nada. Renderia muitos programas, né, Com André? certeza, Né, doutora André? com certeza. Com certeza. Vamos voltar a trazer essa ação, tem outra oportunidade. Obrigada pela participação, Beijo. a gente se encontra em breve. Grande cheiro. beijo. Adorei. Vamos